novidades no Corinthians. Diegão, cara, derrota do Corinthians pro Red Bull Bragantino certamente vai causar barulho em cima de Dorival Júnior, né? É semana muito barulhenta, muito complicada por conta do episódio Memphis Depay, que não fez um jogo ruim, mas também tá longe de jogar no nível de alguém que custa 6 milhões de reais por mês. Esse para mim é o grande ponto, né? Sei que muita gente não gosta que fale de salários, especialmente jornalistas. Salário para muito jornalista é um tabu. Eu acho absolutamente natural e também não me importa que falem do meu salário, tá? Se descobrirem meu salário do jogo, segue, não tem problema nenhum. Só não vou ficar divulgando, mas se alguém divulgar e tiver certo, ótimo, beleza, faz parte do jogo. Eu lido com naturalidade em relação a isso. E eu bato muito na tecla sobre salário, sobre valores, até para que a gente possa cobrar de quem precisa ser cobrado. Se o Memphis Depay custa 6 milhões de reais por mês e custa, ele precisa entregar muito mais do que os outros, porque esses 6 milhões de reais permitiriam ao Corinthians contratar vários jogadores super talentosos no mundo. Então, o Corinthians perde para o Red Bull Bragantino, a pressão é em cima do Dorival, mas também tem que ser em cima do Memphis Depay, tá bom? João Andrade, tem chances de o Dorival cair? Hoje, não. E aí, só para lembrar, o Dorival colocou uma multa altíssima no seu contrato com o Corinthians, que só vence em dezembro de 26. Então, demitir o Dorival hoje representaria um enorme prejuízo, tá? O trabalho é bem ruim. O Corinthians não conseguiu melhorar em absolutamente nada desde a chegada do Dorival Júnior. O Adriano Rubens fala do meu Corinthians, você tem jogador para chegar, os caras estão procurando atacante de lado de campo, estão procurando zagueiro, mas a falta de dinheiro é um grande problema. Sobre o Pastor, ele deu uma entrevista hoje, o Pastor é um lateral direito brasileiro, que joga no Farense, o time dele foi rebaixado para a segunda divisão, e eu fui o primeiro a falar sobre o Pastor no Corinthians, que tinham me passado aqui, o nome foi sugerido para o Fabinho Soldado, o Fabinho fez uma avaliação, pediu para que o pessoal do Cifute também olhasse, todo mundo gostou, a partir daí passaram a existir negociações, e hoje o Pastor deu uma entrevista afirmando o seguinte, ele deixou claro que existe conversa e existe chance, a frase é, meu nome foi jogado lá, é o Pastor falando, tá? Eles analisaram e, pelo que eu soube, gostaram. Estão precisando de um lateral direito para compor o elenco. E aí surgiu meu nome. E quem não quer jogar no Corinthians, quando perguntado se ele toparia ou não, ele deixou bem claro que por ele o negócio vai sair, tá bom? Bora falar agora sobre o Corinthians e pontas que têm sido oferecidos ao Timão. É público e notório que o Corinthians busca como prioridade a chegada de extremos, aqueles velocistas bons no 1 contra 1. Essa observação já havia sido feita pelo Dorival assim que contratado pelo Corinthians. E nos últimos dias, 2 atacantes foram sugeridos ao Timão. Foram eles o Vitinho, ex-jogador do Flamengo, do Botafogo, que estava no Al-Ettifaq, além de Coroço, 29 anos de idade, atleta equatoriano que pertence ao Barcelona. O Vitinho está livre no mercado depois de não renovar o contrato com o Al-Ettifaq. Jogador que esteve nas últimas 3 temporadas na Arábia Saudita, foram apenas 13 gols nesses 3 anos em 72 partidas. O Vitinho ganhava R$1 milhão por mês no Flamengo, foi para a Arábia Saudita para ganhar ainda mais, e o pacote dele hoje gira na casa de R$1 milhão mensais, o que pesa contra o jogador. Já em relação a Coroço, 10 gols na atual temporada em 28 partidas com a camisa do Barcelona, de Guayaquil, obviamente. Jogador que vive um momento melhor do que o do Vitinho, também seria mais barato, mas haveria necessidade de comprá-lo junto ao Barcelona. O Corinthians tem procurado uma série de nomes para essa função, tentou a contratação do Biel, mas se assustou com a exigência do Sporting de um negócio de 7 milhões de euros. Chegaram a especular o Ângelo, ex-Santos, já contei para vocês que não existem negociações entre as partes. Só para lembrar que essas duas informações sobre Vitinho e Coroço foram publicadas pelo meu amigo Samir Carvalho no canal dele aqui no YouTube. Só para completar de vez, em relação ao Timão, contar que na noite dessa terça-feira, Corinthians conseguiu quitar os salários em carteira que haviam vencido na segunda-feira, um dia antes. Ainda existem pendências com direitos de imagem, luvas e comissões. Bora falar agora sobre Malcom, informação exclusiva. O ex-atacante do Corinthians pode render uma grana alta para o Timão, pelo mecanismo de solidariedade, tudo porque ele é alvo do Al-Nassr da Arábia Saudita. Você sabe, né? O Malcom joga hoje no Al-Hilal, um dos grandes rivais do Al-Nassr. E com a renovação do contrato do Cristiano Ronaldo e a chegada do técnico português Jorge Jesus, há a promessa
de um grande fortalecimento no Al Nassr. A ideia é fazer desse time a maior potência do Oriente Médio. Cristiano Ronaldo e JJ estão em busca de jogadores e ambos gostam bastante do Malcom. A tendência é que nos próximos dias os clubes tentem chegar a um acordo. O Malcom, que na temporada passada com a camisa do Hilal fez 43 jogos, 13 gols e 18 assistências. Desde que ele foi contratado, ou melhor, na primeira temporada pelo Hilal, 52 jogos, 25 gols e 12 assistências, números muito bons e um salário próximo de 8 milhões de reais por mês. Pois saibam que o Al Nassr topa bancar bem mais e a tendência é que essa negociação esquente ao longo da semana. Assim que pintar qualquer novidade, conto para vocês. O Corinthians, como clube formador, tem direito a um percentual. Estou atrás dos valores, das cifras envolvidas nessa negociação. Quero falar agora sobre um fenômeno no Corinthians. Foi dessa maneira que Zidanilo, ex-técnico da base do Timão, se referiu a Denner, lateral esquerdo de 17 anos de idade, aquele mesmo vendido para o Chelsea, mas fica no Corinthians até a metade do ano que vem. Nessa quarta-feira participei do Arena SBT e a gente recebeu o Zidanilo por lá. E aí, depois de 3 anos e meio trabalhando na base do Corinthians, eu perguntei, e aí, Danilo, qual jogador da base te chamou mais atenção e que pode explodir no profissional? Danilo se referiu ao Denner como um fenômeno, como alguém com quem, o melhor com quem ele já trabalhou nos tempos de base do Corinthians, e olha que passou muita gente boa nas mãos do Danilo, por exemplo, o Murilo hoje no Nottingham Forest, Robert Renan, o Breno Bidon, entre outros. O Danilo fez excelentes referências e elogios ao lateral esquerdo, que já está vendido para o Chelsea, operação de mais ou menos 10 milhões de euros, ele se muda assim que completar 18 anos, isso acontece em fevereiro do ano que vem, mas como a janela em fevereiro vai estar fechada, o Corinthians vai poder utilizar o Denner até a metade de 2026. Pro Danilo, num clube mais organizado, e o Denner já estaria atuando no time de cima, no profissional, e sendo bastante bem aproveitado. Vale a lembrança de que mesmo com 17 anos, ele já é titular absoluto no Sub-20. No ano passado, quando tinha só 16 anos, ele também jogava no Sub-20, alguém completamente fora da curva, de enorme potencial e muito talento. E o que mais chama a atenção é que o Corinthians tem esse fenômeno na base para a lateral esquerda e no profissional tem 4 jogadores. Se você olhar bem os 4, nenhum deles goza de prestígio junto ao torcedor ou tem a confiança da Fiel. São eles o Angeleri, que é o menos pior, o Hugo, que tem muitas dificuldades, o Bidu, que é horroroso, além do Palácios, que está sendo negociado. Hora de falar sobre o Corinthians. Péssima notícia para o presidente Augusto Melo, excelente notícia para o torcedor alvinegro. O Ministério Público de São Paulo ofereceu nessa quinta-feira denúncia contra Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé pelo caso Vaidbet. Só para você entender, o Ministério Público faz o segundo movimento depois de a polícia indiciar o trio por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Pois bem, a partir de agora, com essa decisão do Ministério Público, o Augusto Melo será julgado por um juiz. E além disso, e aqui vem a parte mais grave, o Ministério Público exigiu que a Justiça cobre 40 milhões de reais do Augusto Melo, do Sérgio Moura, do Marcelo Mariano e do Alex Cassundé. Esse quarteto será responsável por indenizar o Corinthians em 40 milhões de reais. Tudo por causa do desvio de 1.400.000 que saíram dos cofres do Corinthians para serem usados na lavagem de dinheiro, além de um prejuízo de 38.400.000 que o Corinthians teve com a quebra do contrato da PixBet, que antecedeu o acordo com a Vaidbet. Se a juíza aceitar esse pedido do Ministério Público, o quarteto inclusive terá seus bens bloqueados. Nesse pedido do Ministério Público, do qual tive acesso, há uma lista de empresas e CPFs que incluem do ex-presidente ou do presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, como CPFs e CNPJs que precisam ter bens penhorados para que se juntem esses 40 milhões de reais. Tenho certeza absoluta de que nesse momento o Augusto Melo deve estar bastante preocupado com o seu futuro. Hora de falar sobre o Corinthians, quero te contar se há a possibilidade de Ângelo, atacante revelado no Santos e que hoje pertence ao time de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, virar reforço alvinegro. Você sabe que o Corinthians busca um atacante em caráter de urgência e ao longo da semana houve a desistência nas tratativas com o Biel. O atacante até chegou a dizer sim para o Corinthians, mas Sporting e Corinthians não conseguiram chegar a um acordo financeiro. Pois bem,
Essa informação de que o Ângelo interessaria ao Corinthians me foi passada por uma pessoa próxima ao Ângelo, mas a coisa não corresponde à verdade. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma das pessoas que trabalham com Juliano Bertolucci, empresário e representante do atleta. Também consultei um dirigente corintiano e os dois lados negaram qualquer tipo de negociação. O dirigente corintiano chegou a dizer, abre aspas, nunca falamos sobre a possibilidade do Ângelo por aqui, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Ângelo se mudou do Santos para o Chelsea por 15 milhões de euros em 2023. Em 2024, ou seja, apenas uma temporada depois, foi comprado pelo Al Nassr por 23 milhões de euros. Hoje ele está avaliado em apenas 8 milhões de euros. E a tendência é que ele seja negociado pelo Al Nassr, especialmente porque o time saudita quer a contratação de jogadores importantes. E esses jogadores gringos certamente vão ocupar a vaga dos estrangeiros que por lá estão. A tendência é que o Ângelo seja emprestado ou vendido. Última temporada com a camisa do time amarelo, 38 partidas, 2 gols e 9 assistências. Desses 38 jogos, 25 como titular, 13 na condição de reserva. Sigo em busca de mais informações sobre qual é esse ponta que será contratado pelo Timão. O Corinthians entende que essa é a prioridade número 1. Contratar um jogador de velocidade e drible. Gostaria de saber se o Ângelo se encaixa nesse perfil que o Timão busca. Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quero fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. Chegaram a publicar no final de semana que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, interessa ao Chelsea. Informação divulgada por uma conta chamada Informante Fiel. E aqui vem a novidade. Conversei com uma pessoa super envolvida nessas tratativas para afirmar que o Chelsea nunca observou nem quis o Hugo Souza. Jogador completamente fora dos planos do Chelsea, assim como recentemente quando especularam que o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, também estaria na mira do Chelsea, outra informação equivocada. O Chelsea está em busca no mercado de jogadores abaixo dos 21 anos de idade. O Hugo Souza, hoje com 26 anos de idade, não faz parte do perfil de atletas que o clube inglês busca. O Hugo Souza que tem se valorizado, especialmente depois da convocação para a seleção brasileira. Nem se descarta a possibilidade de alguma proposta do futebol europeu ao longo da janela que está começando. Mas para o Chelsea eu posso cravar que ele não vai. Preciso falar agora sobre o Corinthians, que recusou a possibilidade de venda do meio-campista Christian, que é filho do Christian Baroni, você vai lembrar dele. Volante que fez história com a camisa do Timão e ficou marcado especialmente depois de um gol contra o São Paulo, em que ele faz um gesto obsceno muito comemorado por torcedores alvinegros. O filho dele também se chama Christian, tem 16 anos de idade, atua como meia e já é titular do Sub-17. Na semana passada, uma equipe belga que não teve seu nome revelada apresentou uma carta de intenções para contratar o Christian. A ideia era fechar o negócio agora para levar o atleta quando ele completasse 18 anos. O Corinthians fez questão de descartar qualquer tipo de negociação porque entende que não há motivo para liberar ou vender o atleta nesse momento. Christian, de 16 anos, completa 17 agora no mês de agosto, é muito bem avaliado internamente. 15 jogos na atual temporada, 3 gols, ainda não deu assistências, mas é importante destacar que, apesar da recusa a esse assédio belga, a impressão que se tem das pessoas próximas ao Christian é de que ele merece um pouquinho mais de reconhecimento da parte alvinegra. E a gente pode falar em contrato, em salário e outros mecanismos. Não há muito zelo, nem muito cuidado com essa condição ou questão envolvendo o atleta. Só para completar, em relação ao Timão, também queria destacar Vitor Sá, atacante que já jogou no Botafogo. Ele foi oferecido ao time principal do Corinthians, ponta de 31 anos de idade, pertence ao Krasnodar, foi inclusive titular ao longo da campanha que valeu o título do Campeonato Russo para o Krasnodar. 29 partidas por lá, com 4 gols e 5 assistências, tem mais um ano de contrato com o Krasnodar, está avaliado em 3 milhões de euros. Se o Corinthians pudesse contratá-lo de graça, dá para dizer que o negócio teria grande chance de avançar, mas precisando desembolsar alguma coisa, esse negócio já tende a ficar mais complicado, embora o Corinthians admita a busca por atacantes de lado de campo. Negociação com o Biel não deu certo. Já havia contado para vocês que o Ângelo, ex-Santos, que hoje pertence ao Al Nassr, nunca esteve nos planos do Timão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.